Tem medo de palhaço? Essa é uma fobia comum que muita gente não entende, afinal, eles estão aqui pra fazer a gente rir, né? A real é que, com medo ou não, tem um palhaço específico que tá lotando as salas de cinema dos Estados Unidos. E eu tenho certeza que vai lotar as salas aqui no Brasil também. E não, eu não tô falando do palhaço cantor. Quem não lembra do palhaço assassino que matou dezenas de pessoas no condado de Miles? A personagem Sienna de Terrifier sabe muito bem como é ser aterrorizada pelo Art. E agora ele tá de volta em plena véspera de Natal. Sim, no Natal, a época mais feliz do ano. Será que dessa vez ela vai conseguir escapar? Em Terrifier 3, o palhaço mais aterrorizante do cinema tá voltando ainda mais insano e cruel. Nesse novo filme, ele ressurge em busca de vingança, violência e muito sangue. Muito sangue mesmo. O terrorzão que a Diamond Filmes trouxe pro Brasil tá tão bizarro que várias pessoas passaram mal assistindo ele nos Estados Unidos. E saíram da sessão perturbadas. Então, se você tá pensando no que fazer nesse Halloween, já anota na agenda, porque você tem um encontro marcado com o palhaço Art em Terrifier 3, que estreia dia 31 de outubro somente nos cinemas. A experiência de ver esse filme nas telonas vai fazer você ter o Dia das Bruxas mais aterrorizante da sua vida. Esse carro não tem volante, pedal e nem motorista. Ele se chama Cybercab e é um carro 100% autônomo criado pela Tesla, que vai te buscar e te levar até o seu destino sem você precisar fazer nada. Ele tem espaço para 2 pessoas e tem uma tela gigante no meio que te permite jogar, ver vídeos e até trabalhar. E a parte mais louca é que enquanto você não estiver usando o carro, ele pode dirigir para outras pessoas e gerar dinheiro para você. Tipo um Uber, só que sem precisar dirigir. E o Elon Musk disse que ele vai custar menos de $30 mil e vai começar a ser produzido em 2026. Eles também anunciaram um ônibus que se chama Robovan. Nele cabem até 20 pessoas e ele também vai te levar até o seu destino completamente sozinho. E eles disseram que isso vai custar menos do que um ônibus normal. A ideia deles com isso tudo é deixar o transporte mais barato e acessível para todo mundo, além de permitir que as pessoas usem melhor o tempo delas ao invés de gastar ele dirigindo. Confesso que me deu bastante medo, porque o que acontece se esse treco for hackeado? Eu quero saber a opinião de vocês. O namorado dessa menina traiu ela e a vingança dela foi insana. Essa menina estava namorando com um cara mexicano que morava ilegalmente nos Estados Unidos. E como eles estavam muito apaixonados, ela pagou tudo pra ele mudar de país e morar no apartamento dela, até ela descobrir que ele traiu ela. Só que ao invés de conversar ou brigar com ele, ela teve uma outra ideia. Ela disse pro namorado que eles iam viajar pra um parque de diversões. Ele arrumou as coisas dele, entrou no carro e já no começo da viagem deixou ela dirigindo e dormiu. E foi aí que ela mudou o GPS pra fronteira do México e simplesmente largou ele lá. Sim, ela simplesmente deportou o cara do país. E ela não largou ele de mãos vazias, deu algum dinheiro e falou: boa sorte com a sua nova vida. Dentro do Japão existe um mini Brasil. No Japão existe uma cidade em que 18% da população é brasileira. Ela se chama Oizumi, mas tem o apelido de Pequeno Brasil. Lá é muito comum ver placas em português, restaurantes brasileiros e até música brasileira quando você entra nos lugares. Até a estação de trem lá é verde e amarela. Isso acontece porque em 1980 não tinha gente suficiente para trabalhar nas fábricas de lá. Então eles levaram bastante brasileiros para suprir essa falta de mão de obra. Essa cidade é uma das mais diversas do Japão, principalmente considerando que ele é um país relativamente hostil com estrangeiros. Então, por já ter bastante diversidade, a cidade sempre atrai muita gente que quer se mudar pro Japão. É tipo um bairro da Liberdade, só que ao contrário. 2024 acabou de ficar ainda mais louco. O Donald Trump postou um vídeo de ele trabalhando no McDonald's essa semana. E de acordo com ele, um dos grandes sonhos da sua vida era trabalhar nesse fast food. E agora ele finalmente conseguiu realizar ele. Imagina chegar no McDonald's e ser atendido pelo Donald Trump. Recentemente, várias pessoas que têm aspirador de pó robô estão tendo seus dispositivos hackeados. Os hackers ganham acesso total ao microfone, câmera e sensores do robô. Uma família falou que do nada o robô deles começou a gritar xingamentos racistas para a família inteira. Já o robô de outra começou a perseguir o cachorro deles. E essas são só as pessoas que sabem que foram hackeadas, porque tem muita gente que nem sabe. Descobriram um novo animal na Austrália e ele é bem bonitinho. Eles se escondem em buracos de árvore durante o dia e de noite voam até 100 metros para comer planta. E por fim, me responde quem é essa pessoa. Se você respondeu qualquer coisa que não seja Sydney Sweeney, você errou. Essa semana ela surpreendeu todo mundo com uma aparência bem diferente, porque vai interpretar a boxeadora Christy Martin. Irreconhecível. Imagens que mostram o poder do tempo. Um caixa de supermercado que foi gasto de tanto que as pessoas passaram as compras ali, a diferença de dados usados por 10 anos e dados novos, esse teclado de senha que foi tão gasto que dá pra descobrir qual a senha. Se você conseguiu descobrir, coloca aqui nos comentários. A sola de um sapato que não foi trocada por 10 anos versus uma nova. Que nojo. O chão de um banco depois que muita gente ficou parada na fila. O chão de um supermercado porque muita gente ficava parada no mesmo lugar. Eu quero muito saber qual que é o produto que tava ali. Empresas tretando com outras empresas. Ano passado, quando a Netflix anunciou que ia começar a fazer as pessoas pagarem por compartilharem as suas senhas, o Prime Video aproveitou a polêmica e compartilhou um post que a Netflix tinha feito em 2017
2017, em que eles falavam que adoravam que as pessoas compartilhassem as senhas e meio que incentivavam isso. Esse ano, a Apple abriu uma loja gigante na Malásia. E aí a Samsung fez uma coisa genial. Eles compraram a estação de trem que ficava na frente dessa loja e nomearam ela Estação Samsung Galaxy. A Audi uma vez colocou um outdoor gigantesco mostrando seu novo carro e falando, sua vez, BMW. A BMW realmente colocou um outdoor ainda maior que dizia checkmate. Mas não parou por aí. A Audi conseguiu fazer um outdoor maior ainda em que falava, o seu peão não é nada comparado ao nosso rei. E aí a BMW se superou fazendo um dirigível para competir com esse outdoor gigantesco. No Halloween de 2016, um Burger King de Nova York cobriu seu prédio inteiro com um lençol branco e escreveu McDonald's nele. E depois gravaram um comercial inteiro que era só gente gritando achando que o Burger King tinha virado um McDonald's. E a resposta do McDonald's foi, quem não ia querer ser eu? Esse é o lugar mais silencioso do mundo. E se você conseguir ficar aqui por 1 hora, vai ganhar um prêmio de 5 milhões. Por mais que isso pareça simples, ninguém consegue fazer isso. Essa sala foi construída pela Microsoft por 10 milhões de dólares e lá dentro o barulho é de só 20 decibéis, que é equivalente a ouvir alguém a 2 metros de você sussurrando. E ficar nesse lugar é extremamente difícil para qualquer pessoa, porque o lugar é rodeado de 5 camadas de concreto e aço, que isola ele de literalmente qualquer barulho. E por isso lá dentro dá pra ouvir o seu coração batendo, o barulho dos seus ossos e do seu sangue passando pelas suas veias. Em 2019, um repórter tentou o desafio de ficar 1 hora lá, mas pediu pra sair depois de 6 minutos. Mais de 1.000 pessoas participaram de um desafio que te dava um prêmio se você ficasse lá por 1 hora, mas ninguém conseguiu completar. E o maior recorde até hoje é de só 58 minutos. Marca quem você chamaria pra ficar lá com você. Existe um alarme que te acorda jogando 3 peças de quebra-cabeça no ar. E ele só para de tocar quando você acha as 3 peças no meio do seu quarto e encaixa elas no lugar certo. Também existe um alarme que sai correndo se você não sair da cama. Quando ele tocar, você pode colocar a soneca uma vez. Mas se da próxima vez que ele tocar você não acordar, ele vai sair rolando da sua cabeceira e vai começar a bater em todas as coisas que estão no seu quarto, até achar um canto pra se esconder. E ele só para de tocar a hora que você levanta da cama e desliga ele. E todos os dias ele acha um lugar novo pra se esconder. Esse alarme é um sargento que te xinga de todas as coisas possíveis até você acordar. Já esse aqui tem um forno embutido e te acorda todos os dias com bacon de manhã. Esse aqui só desliga se você esmurrar ele a hora que tocar. Esse outro começa a voar a partir do momento em que ele toca a primeira vez. E o único jeito de fazer ele parar de tocar é se você pegar ele no ar e colocar ele na base. Já esse aqui vem com uma arma laser e o único jeito de fazer ele parar de tocar é acertar bem no centro desse alvo com uma arma laser. Acho que o meu ia tocar pra sempre, porque mesmo acordada minha mira é uma... E esse aqui é feito pra só desligar quando você jogar ele na parede. Essa é a história mais bizarra que você vai ouvir o ano todo. Imagina que você vai no médico pra falar sobre uma cirurgia que você tem que fazer. É a sua primeira vez no consultório e você nunca foi lá. Mas quando você chega, todo mundo te trata como se você tivesse acabado de sair de lá, perguntando se você precisa de alguma coisa ou se esqueceu algo. E aí você responde que nunca esteve lá. Eles perguntam se o seu nome é o seu nome, você diz que sim, e eles insistem que acabaram de falar com você. E que se não era você, era uma pessoa com o mesmo nome, rosto, altura, trabalho e que tava indo marcar a mesma cirurgia. Foi o que aconteceu com Brad Fiedel em 2015. Ele tinha 2 metros de altura, uma barba ruiva, um óculos diferente, tinha um trabalho em comum e ia fazer uma cirurgia bem rara. E esse aqui é outro Brad Fiedel que tinha as mesmas características. E ele tinha entrado no mesmo consultório algumas horas antes para marcar a mesma cirurgia do outro Brad. E você deve imaginar onde a história tá indo. Eles fizeram um teste de DNA, descobriram que eram irmãos. Eles fizeram esse teste em 2019 e descobriram que não tem nenhum tipo de parentesco. Eles eram iguais, viviam a mesma vida, tinham o mesmo problema de saúde e não tem explicação nenhuma pra isso. Cápsulas do tempo esperando pra serem abertas. Em 1992, a Nickelodeon enterrou uma cápsula do tempo em Orlando, na Flórida. Dentro da cápsula, eles colocaram várias coisas nostálgicas que todo mundo que cresceu vendo Nick vai lembrar. O problema é que a gente vai ter que esperar até 30 de abril de 2042 pra ver o que tá dentro dela. Em 2017, um cientista polonês enterrou uma cápsula do tempo na Noruega. Dentro dela, ele colocou coisas como o DNA humano e de um rato, um celular, um meteorito e 300 tardigrados vivos. Mas ela só vai ser aberta daqui 500.000 anos para os cientistas entenderem como a gente era. Por fim, nos anos 2000, os Estados Unidos fizeram uma cápsula do tempo oficial do milênio na Casa Branca. Encheram ela de áudios importantes, documentos do governo e um bolinho, que depois eles precisaram tirar porque os ratos estavam comendo ele. As coisas mais burras que pessoas já fizeram. Esse país se chama Kiribati e você provavelmente nunca ouviu falar nele. Mas esses aqui são os nomes das cidades de lá: Polônia, Banana, Paris
e Londres. Em 2020, um time de futebol resolveu usar uma câmera movida a IA ao invés de um humano para transmitir o seu jogo. Só que ela achou que a cabeça careca do jurado era a bola. Então quem tava assistindo em casa viu literalmente isso aqui o jogo todo. A inteligência artificial vai dominar o mundo. A inteligência artificial. Recentemente, viralizou um vídeo de um mercado vendendo ovo pré-quebrado. A clara e a gema, ao invés de estar dentro da casca do ovo, estavam dentro de um plástico. E eles prometiam que isso fazia menos bagunça porque não sujava sua mão e economizava o seu tempo. Por fim, a Balenciaga lançou bolsas que são literalmente pacotes de salgadinho que custam R$5. E a bolsa, obviamente, custa 10.500. Esse cara tá prestes a roubar um programa de TV pra ficar rico. O Charles estava cansado de ser pobre. E um dia, enquanto eles tentavam pagar as contas, a sua esposa Diana teve uma ideia. O Charles poderia ir em Quem Quer Ser um Milionário e ganhar o prêmio. Só tinha um problema, o Charles era meio burro pra acertar todas as perguntas do programa. E aí surge o plano perfeito, eles iam roubar. Eles chegam no estúdio e mesmo sem saber nenhuma resposta, o Charles acerta tudo. E eles ganham $1 milhão. Mas como eles fizeram isso? Todas as perguntas do programa eram de múltipla escolha. A Diana então ficava na plateia e todas as vezes que o Charles ia responder, ele falava todas as opções em voz alta. Quando ele falasse a resposta certa, ela tossia. Aristotle Onassis. I don't think I've heard of a Google. Mas quando o programa terminou, ao invés de comemorar, o casal começou a brigar. Porque o plano da Diana é que o Charles parasse de ganhar antes de chegar no $1 milhão, pra não deixar óbvio que eles estavam roubando. E foi exatamente o que aconteceu. Eles tiveram que devolver o prêmio inteiro e foram presos. I have to tell you that we have suspicion from viewing the recording of last Monday's program that there were irregularities during the taping of the show. Oh, good Lord, no. Because of that, I have to tell you that these suspicions have been referred to the police. Personagens que têm a mesma voz. A Márcia Coutinho é a voz por trás de todas essas personagens, que na sua maioria são mães animadas. Nunca percebi que tem a mesma voz. Teimoso, a gente não pode ser reconhecido outra vez. Que adorável surpresa de aniversário, sua fada madrinha. O Guilherme Briggs é um dos maiores dubladores do Brasil e a maioria dos personagens são dubladas por ele. Mas simplesmente não entra na minha cabeça que o Mickey, o Cosmo e o Super-Homem têm a mesma voz. Alguém tem que secar essa comida molhadona. Eu achei que pudesse livrá-los para sempre das guerras. A dubladora Flávia Sade fez todos os filmes da Barbie até 2018 e fez parte da infância de muita gente. Só que eu nunca percebi que ela também é a voz da Mulher Maravilha e da Lisa Simpson. Já podem sair. Mas era o seu brinquedo de criança preferido. Algo jamais visto por ele. E por fim, uma menção honrosa ao Wendell Bezerra, que provavelmente tem pelo menos um personagem em todos os filmes já feitos na história. Vai ficar longe de mim. Descubra quem é o líder secreto dos jesuítas. Nunca disse que eu era o grande líder. Estou pronto! Sua angústia devia ser muito grande. Todo mundo tem aqueles amigos de infância que duram a vida toda. Parece até que vocês se conhecem desde sempre, mas não foi sempre assim, né? É só que a vida ficou tão melhor depois deles que você nem se lembra como era antes. E se a gente pudesse voltar pra esse lugar, reviver esse começo e relembrar? É exatamente essa parte da história que é contada em Turma da Mônica Origins. A nova série original do Globoplay traz o começo da amizade da turma mais famosa do Brasil. Mesclando passado e presente, os personagens agora já adultos retornam juntos até o bairro do Limoeiro, para relembrar seu passado e tentar recuperar a memória da Dona Mônica, que depois de uma pancada na cabeça não consegue lembrar de nenhum dos seus amigos. E assim contam pela primeira vez essa história. A escolha do elenco é perfeita e os atores conseguem traduzir a personalidade da turma dos gibis, trazendo aquele sentimento gostoso de nostalgia que só a turminha dá. Sem falar que a Dona Mônica, o Senhor Cebolinha, o Seu Cascão, a Dona Magali e a Dona Milena refletem muito do que a gente conhece da infância deles. Cada um tem suas características, expressões, manias e isso nunca muda. E a união desse grupo despertou no coração do Brasil inteiro a transformação que uma amizade tão bonita e verdadeira pode gerar. Todos os episódios do live action misturam presente com memórias de infância, conectando as duas narrativas através da amizade, nostalgia e humor. Não tem como não se emocionar. E pra conhecer o começo inédito dessa história clássica, Turma da Mônica Origins já tá com todos os episódios disponíveis no Globoplay pra você maratonar. Crianças que descobriram coisas incríveis. Em 2010, um menino de 3 anos resolveu brincar com o detector de metais do seu pai. Só que nessa brincadeira ele descobriu um pingente de ouro do século XVI, avaliado em R$20 milhões. Em 1995, enquanto brincavam, um menininho disse pro seu pai que achou um ovo de dinossauro no quintal. Só que como ele tinha acabado de ver um filme de dinossauros, o pai achou que era uma pedra e que o menino tinha se confundido. Só que não! Ele realmente descobriu um fóssil de ovo de dinossauro de 150 milhões de anos de idade
enquanto brincava. Em 2016, quando um menino de 16 anos estava brincando no Google Earth, ele descobriu os restos de uma cidade maia que estava perdida no México. Detalhe, o menino nunca nem foi pro México, ele só descobriu isso vendo tudo de cima. Já agradeceu por ele não ser seu primo hoje? Essa é uma autoescola para cachorros em que eles realmente aprendem a dirigir. Essa autoescola da Nova Zelândia tá mostrando pro mundo inteiro o quanto os cachorros são realmente inteligentes. O primeiro aluno foi o Monty, e em só 47 dias ele já aprendeu a dirigir. E apesar de o carro ser modificado, os cachorros realmente fazem tudo. Ligam o carro, trocam de marcha, mexem o volante e até usam os pedais para controlar o carro. Pedais que, claro, foram modificados para eles conseguirem alcançar. O treinamento começa com um simulador para eles começarem a entender o veículo. E aí eles finalmente vão pro carro real, em que eles podem se movimentar e até fazer curvas. Apesar de alguns cachorros serem melhores nisso do que outros. Todos os cachorros treinados são cachorros de rua que foram abandonados. E o propósito dessa autoescola é mostrar que mesmo abandonados, eles são muito inteligentes e têm muito potencial. E a iniciativa serve para aumentar os números da adoção. E sim, dá pra adotar os cachorros que aprenderam a dirigir também. Tô parando pra pensar que o cachorro aprendeu a dirigir em 40 dias e eu precisei de 5 provas da autoescola pra aprender. Espero que o dia de vocês esteja sendo ótimo. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, não esquece de me seguir pra mais. As coisas mais raras do mundo. Primeiro, se você tá assistindo esse vídeo, parabéns, porque você é raro. Porque os seres humanos são os únicos animais que têm queixos. Nenhuma outra espécie do mundo tem queixo. E a gente não tem muita certeza do porquê. A placa de carro número 1 é a mais rara do mundo. Ela foi comprada por um empresário de Abu Dhabi por 14,3 milhões de dólares, custando provavelmente mais caro do que qualquer carro feito na história. Olivia Farnsworth é o único caso conhecido até hoje de exclusão do cromossomo 6. Ela não sente fome, dor ou a necessidade de dormir. Em 2016, ela foi atingida por um carro e não sentiu nada. A Noruega é um dos únicos países do mundo em que o sol não se põe. Em uma época do ano, esse fenômeno conhecido como sol da meia-noite acontece e a madrugada fica assim. Esse aqui é o país à meia-noite. Você moraria? Os ganhadores da loteria mais burros. Depois de ganhar 31 milhões de dólares na loteria, o Billy Bob Harrell se demitiu do trabalho, deu milhões de dólares para sua igreja e para caridade e comprou várias casas e carros de luxos para os seus amigos e família. O problema é que o Billy era muito legal e sempre que alguém pedia qualquer quantia de dinheiro, ele dava, até para estranhos. Só que todos esses gastos e um divórcio deixaram ele completamente sem dinheiro. E ele tragicamente tirou sua vida só 2 anos depois de ganhar esse prêmio. Ele na verdade não era burro, né? Só generoso demais. A Marico Lopes e seus colegas de trabalho faziam bolões na loteria desde 2007. E em 2009 o Lopes descobriu que o seu bilhete era o premiado. Mas ao invés de dividir os 39 milhões de dólares com seus colegas de trabalho como eles tinham combinado, ele decidiu que queria todo o dinheiro só pra ele. E aí, obviamente, os colegas de trabalho dele processaram ele por isso e ele perdeu. E aí, além de pagar 2 milhões de dólares pra cada amigo, ele precisou pagar os custos do processo inteiro. E se você viu esse vídeo até o final, não esquece de me seguir pra mais. Propagandas que deram muito errado. Em 2017, o Burger King achou que seria uma ótima ideia se juntar com a tecnologia e gravar esse comercial. You're watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper Burger? A ideia é que isso ativasse o Google Home de todas as pessoas que estavam assistindo a propaganda. E isso aconteceu, fazendo milhões de dispositivos lerem a descrição da Wikipédia sobre o Whopper. Só que tinha um problema. Qualquer pessoa pode mudar a descrição de um artigo na Wikipédia. E foi exatamente o que as pessoas fizeram e o resultado foi esse aqui. According to Wikipedia, the Whopper is a burger consisting of a flame-grilled patty made with 100% medium-sized child with no preservatives or fillers, topped with sliced tomatoes, onions, lettuce, cyanide, pickles, ketchup, and mayonnaise, served on a sesame seed bun. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de me seguir pra mais. Esse aqui é um truque psicológico pra descobrir exatamente o que seus amigos pensam de você. Mas cuidado porque isso pode arruinar algumas amizades. Manda uma mensagem perguntando pra esse amigo, se eu fosse uma cor, qual cor eu seria? E esse aqui é o resultado das respostas. Se disserem amarelo, eles acham que você é uma pessoa legal que tem uma personalidade agitada e feliz, meio que a alma da festa. Se disserem vermelho, eles podem achar que você é um pouco manipulador ou atraente. Se disserem azul, essa pessoa te vê como sendo muito espontânea e valoriza muito a amizade de vocês. Se disserem rosa, é porque acham que você ou é bonito ou tem uma personalidade muito legal, mas que talvez você não seja a pessoa mais inteligente do mundo. Se a resposta for roxo, essa pessoa sente que pode confiar em você e pedir ajuda ou conselho sempre que precisar. Se a resposta for preto, essa pessoa pode sentir que tem uma conexão maior com você do que com outras pessoas. Se disserem verde, pode ser que essa pessoa te veja como uma pessoa livre e que não pensa muito antes de agir. De um jeito bom, tá? Se a resposta for branco, ele pode te ver como sendo um porto seguro ou uma pessoa um pouco entediante. Não esquece de me seguir pra mais.
Ele construiu o próprio foguete para provar que a Terra é plana. Mad Mike Hughes não acreditava em gravidade, mas aprendeu sozinho a construir foguetes. Ele então fez um plano para se lançar 1.500 metros até o céu no seu foguete feito em casa, para descobrir de uma vez por todas se a Terra era plana ou não. Ele disse que não ia acreditar nas palavras de ninguém, nem da NASA, nem do Elon Musk, que ele preferia construir o próprio foguete e ver com os próprios olhos. O primeiro foguete que ele construiu levou ele até uma altura de 420 metros, mas deu errado e ele acabou se machucando. Ele então precisava construir um foguete melhor. E para isso contou com a comunidade de Terra Plana, que arrecadou mais de 44 mil reais. Mas esse foguete também não foi autossuficiente. E foi em 2020 que ele construiu mais um foguete. E esse o Mike tinha certeza que ia levar ele pro espaço. Só que na hora do lançamento ele ficou preso numa estrutura e acabou mergulhando de cabeça no chão. E o Mike, infelizmente, não sobreviveu. Esse experimento social deixou 10 garotos morando sozinhos por uma semana sem supervisão de adultos. Eles encheram a casa de brinquedos e comidas e queriam descobrir o quão dependentes essas crianças realmente eram dos pais. Os meninos tinham entre 11 e 12 anos e não se conheciam. E só depois de alguns minutos a casa já estava completamente destruída. Eles decidiram no menino que seria o líder e só comeram doce a semana inteira. E a casa ficou completamente bagunçada e suja porque ninguém queria limpar. Um ano depois, eles repetiram o experimento, mas agora com um grupo de garotas. E elas tinham as mesmas condições que os meninos, não se conheciam, não tinham nenhum adulto por perto e moravam sobre o mesmo teto. Não teve nem metade da mesma destruição na casa. Todas as meninas se mudaram para o mesmo quarto e começaram a se dividir para cozinhar comida de verdade e fazer as tarefas de casa. E todas elas cumpriam os seus papéis. O problema foi o bullying, que já começou no primeiro dia. Isso fez com que as meninas se dividissem em pequenos grupos que moravam em lados opostos da casa. Yo, savage, huh? Was it the money or was it the trapping? It was that trap shit. I think the fact is, I'm getting habits from hitters and trappers, killers and stabbers now. I'm in West with the hammers, huh? Or is it the fact my mum cried every time she laid eyes not balanced? Say nothing new, I'm a runner, a palace. And me and Broden turned the cat's house into a trap house like shit was abandoned. You're standing on business, we're standing on badness. Essa aqui é a pegadinha mais extrema de todas. Recentemente, uma placa de praia de nudismo apareceu numa praia completamente normal de Chicago. Ela parecia extremamente oficial e era feita do mesmo jeito que as placas do governo. Ela era inteira de metal e tinha o logo da prefeitura de Chicago. E isso fez todo mundo pensar que de um dia para o outro o governo tinha decidido que aquela praia normal era agora uma praia de nudismo. Mas o que ninguém imaginava é que aquilo não era uma placa oficial e tinha sido colocada ali por uma pessoa extremamente dedicada que só queria fazer uma pegadinha. Esse homem conseguiu descobrir o material exato que eles usavam para fazer as placas do governo. E por causa desses esforços, ninguém suspeitou de nada. Oficialmente, ninguém sabe se as pessoas realmente caíram na pegadinha ou não, mas com certeza alguém apareceu pelado lá. E o mais engraçado é que depois que o governo desmentiu a placa nas redes sociais, o post encheu de comentários de pessoas implorando para que a praia realmente virasse nudista. E até hoje ninguém sabe quem foi o culpado dessa pegadinha. Se eu descobrir, eu aviso vocês, então me segue. Pessoas babacas sendo expostas. Um locutor de rádio milionário chamado Greg Hughes estava entrevistando um morador de rua e deu um bolo pra ele. O homem ficou muito feliz porque ele estava com fome e mostrou o bolo pra câmera. E aí o Greg do nada pulou no bolo e destruiu ele completamente. O Greg deu $10 pro cara, mas eu acho que ninguém achou engraçado ele destruindo comida. O vídeo viralizou e ele foi suspenso da rádio por 30 dias, mas não recebeu mais nenhuma outra punição. Essa pessoa que trabalhava numa empresa aérea foi pega colocando o joelho na balança de bagagem de um cliente, para que o peso da mala dele aparecesse como mais alto e ele tivesse que pagar uma taxa a mais. Só que aí ela foi pega. Essas duas mães da China foram pegas por uma câmera de segurança filmando seus filhos ultrapassando a linha de segurança de um museu e destruindo uma obra de arte. O artista então renomeou a obra para Quebrado e expôs a obra destruída do lado do vídeo das crianças quebrando ela. Criaram a teia do Homem-Aranha na vida real. É sério! Pesquisadores da Universidade de Tufts estão trabalhando em uma tecnologia de lançamento de teia inspirada no Miranha. Os vídeos de testes de laboratório que eles divulgaram mostram um líquido saindo de uma agulha, solidificando, virando um fio e grudando nos objetos e levantando eles. Essas fibras vêm do bicho da seda, que são fervidos para conseguir tirar uma proteína específica. E essa seda líquida pode ser jogada de agulhas e quando é misturada com as coisas certas, se solidifica em contato com o ar. O que tá sendo 2024?
2004. Esse homem conseguiu convencer todo mundo que ele era o Ed Sheeran e conseguiu até ingressos pra uma luta que tava esgotada. Ty Jones é um cara completamente normal de Manchester, na Inglaterra, que se parece bastante com o Ed Sheeran. E em 2019, o influencer Josh Peters voou com ele pra Los Angeles pra fazer uma das pegadinhas mais elaboradas de todos os tempos. O Ty e o Josh conseguiram entrar no estádio muito fácil, literalmente só pela aparência do Ty. Eles então tiraram fotos no tapete vermelho, deram entrevistas e conseguiram entrar na sala VIP. E fizeram essa sala cheia de gente famosa acreditar que ele realmente era o Ed Sheeran. Por causa de toda essa comoção, eles foram movidos pro camarote, junto com o Justin Bieber e o Rick Ross. E no fim da noite, eles conseguiram até entrar na balada mais exclusiva de Los Angeles. Imagina quem tirou foto com ele achando que era o Ed Sheeran, descobrindo que era só um cara aleatório. Os maiores insultos de todos os tempos. A Elizabeth Sullivan tomava 3 latas de refrigerante todo dia até os 106 anos de idade. Um dia, numa consulta, os médicos falaram que ela precisava parar. E a resposta dela... 2 doctors have told me that if I drink it, I will die, but they died first. Em 2009, o músico Dave Carroll estava viajando de avião, e um funcionário da companhia aérea jogou o violão dele sem nenhum cuidado e o instrumento quebrou. Ele reclamou com a empresa United, mas eles se recusaram a pagar. E aí ele fez a seguinte música. I should have flown with someone else or gone by car. 'Cause United breaks guitars. Em 2012, surgiu um rumor no Irã de que a Pepsi iria usar lasers para projetar o seu logo na Lua. E quando o fatídico dia chegou, todo mundo foi na janela olhar a Lua e nada aconteceu. E aí o país inteiro fez um acordo de só comprar Coca-Cola. Cenas que foram improvisadas pelo Tom Holland. O Tom, Toby e Andrew não se conheciam antes das gravações de Sem Volta pra Casa. Mas mesmo assim, eles se deram muito bem desde o momento em que eles se viram pela primeira vez. E isso inspirou uma cena linda que aparece no final do filme, que mostra os 3 Homem-Aranha se despedindo com um abraço. Durante as pausas da gravação da cena do terraço em que o Tom, Toby e Andrew se conhecem pela primeira vez, o Tom foi até os outros 2 atores e agradeceu pelo carinho e dedicação que eles tinham pelo personagem. E também por terem aceitado participar do filme. E no fim da conversa, o Tom Holland abraçou os 2 muito emocionado. Abraço esse que o diretor John Watts viu e decidiu imediatamente que precisava fazer parte do filme. Então esse final só existe por causa dessa conversa que o Tom Holland decidiu ter fora das câmeras. Esse robô da Tesla tá chocando o mundo. Na semana passada, a Tesla fez um evento para anunciar suas novas invenções. E por mais que elas sejam incríveis, o que chocou as pessoas foram os robôs que estavam na festa. Ao invés de ter funcionários humanos, todos os garçons e barmans que estavam no evento eram 100% robôs. E as interações dos convidados com eles estão viralizando na internet pelo nível de humanidade desse dispositivo. John, pleasure to meet you, John. Hi. Would you like to pick your chocolate, sir? I'll do chocolate. Right on. Can I look along with chocolate? Here you go, sir. Thank you. My pleasure. Oh, appreciate it. Thank you. Pleasure. Have a good night. Have a good night. O mais chocante é o quão rápido o robô responde. Ele até fala ops quando o chocolate fica preso na mão dele. Algumas pessoas estão teorizando que as vozes dos robôs eram feitas por pessoas reais com um microfone, ou que isso é só uma pessoa numa fantasia. De acordo com Elon Musk, esses robôs são um protótipo de um tipo de robô da Tesla que a gente vai poder ter em casa, e que vão fazer tarefas para os seus donos, de dirigir até limpar a casa. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo. O que vocês acham disso? Pessoas que ganharam superpoderes depois de acidentes. Jason Paget odiava estudar e ia mal em todas as provas que ele fazia. Mas um dia, quando ele estava saindo de um karaokê, 2 homens roubaram ele muito violentamente. E ele acabou tendo um traumatismo craniano. Só que essa pancada na cabeça fez ele virar um gênio da matemática. E ele virou especialista em geometria fractal, coisa que ele nunca tinha ouvido falar antes. Quando Derek Amado tinha 39 anos, ele mergulhou numa piscina e acabou batendo a cabeça. Por isso, ele teve um traumatismo craniano que fez ele perder 35% da sua audição. Só que, com esse acidente, de um dia pro outro, ele aprendeu a tocar piano. Ele disse que começou a ver teclas preto e brancas na cabeça dele e que do nada sabia tocar o instrumento. Ben McMahon se envolveu num acidente de carro em 2015, ficando em coma por 1 semana. E quando acordou, ele sabia falar chinês fluentemente, mesmo nunca tendo tido contato com a língua antes. Como chegar até os 100 anos de idade? Se você perguntar isso pra um médico, ele vai te falar pra comer bem, não fumar, fazer exercício e ter uma vida saudável. Mas o que as pessoas que realmente chegaram nessa idade dizem que elas fizeram? A Emma Marano, que chegou aos 117 anos de idade, diz que o segredo dela foi ter ficado solteira e ter comido bastante ovo cru e bolacha todos os dias. Quando Elizabeth Sullivan chegou aos 104 anos, perguntaram qual era o segredo dela. E a resposta foi: eu tomo 3 latas de refrigerante por dia. Os médicos obviamente falaram que ela não poderia fazer isso, e aí ela disse que todos eles morreram antes dela.
O homem mais velho do mundo atualmente tem 111 anos de idade e ele disse que o segredo dele foi sorte e comer bastante peixe com batata frita. A Susannah Jones, que chegou aos 116 anos de idade, disse que o segredo dela era comer 3 bacons todo dia de manhã. Eu não acho que isso ajude, não. Não tô falando pra vocês seguirem nenhum desses conselhos, tá? Eu só achei interessante. Imagina ser a pessoa mais inteligente do mundo. Legal, né? Nem tanto. Em 1962, um menino chamado Kim Ung-yong nasceu na Coreia do Sul. Aos 9 meses de idade, ele já falava frases completas. E com 5 anos, ele já resolvia problemas de cálculo e falava 5 línguas. E aos 8, ele foi convidado pela NASA para ajudar eles numa pesquisa. Com 210 de QI, ele foi considerado a criança mais inteligente da Terra e todo mundo imaginava que ele ia mudar o mundo. Mas depois de passar 10 anos na NASA, o Kim simplesmente se demitiu. Esse tempo todo mundo ficou tão fascinado com a inteligência dele que ninguém perguntou o que ele queria fazer com ela. E passando a sua infância inteira na NASA, ele estava completamente solitário, deprimido e não tinha nenhum amigo. Ele então voltou para a Coreia e decidiu seguir o seu sonho de ensinar. Ele entrou na faculdade e se tornou professor da Universidade de Sinhan. E trabalha lá até hoje. A mídia inteira chamou ele de gênio fracassado, mas ele diz que considera a vida dele um sucesso, porque tá trabalhando com o que deixa ele feliz. Qual que é a sua opinião sobre isso? Em 2014, um homem de 51 anos decidiu que ia ficar parado no meio da rua bloqueando o trânsito. Como a estação de polícia ficava muito perto dali, em poucos minutos os policiais já apareceram para averiguar a situação. Mas quando perguntaram pro David Hampton o que ele estava fazendo e pediram para ele sair dali, ele ficou em silêncio e ficou simplesmente parado. E aí ele foi preso. Durante o julgamento, David ficou completamente em silêncio e não falava nem com o advogado dele. Todo mundo estava muito confuso sobre o porquê que ele fez aquilo, mas como ele não fez mal para ninguém, ele foi liberado. Mas imediatamente ele foi de novo para a mesma rodovia e ficou parado lá outra vez. E nos próximos 7 anos, o David continuou cometendo o mesmo crime de novo e de novo. Mesmo sendo preso 9 vezes, toda vez que ele era solto, o David cometia o mesmo crime. Até os médicos que tentaram ajudar ele não conseguiram, porque ele se recusava a falar. A única coisa que o David fala é quando alguém dá água ou comida para ele. Aí ele diz obrigado. Em 2020, ele foi condenado a 3 anos e meio na cadeia e até hoje ninguém entende por que ele faz isso. Qual que é a teoria de vocês? কবিতা লিখতে হইব কয় লাইন লেখছস দে নালে কিন্তু আমি তোকে পিটামু দে তাদের লাগতে হইব না ভাই এটা স্যার আপনি যেটা করবেন এটা করব কোন খুন খারাপি করে লিখুন কবিতা লিখতে পারবো না কোনো মাপ নাই এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো আর উত্তর আপনি পারবেন ভাই আপনি পারবেন এত কিছু ফালানোর সিস্টেম জানো আর প্রেমে ফালানোর সিস্টেম জানোস না কথা তো একেবারে ফালায় দেওয়ার মতো না তাগো যদি তোরা গুলিও করস আগে সালামটা তুই আনো আপনার ছেলেকে আমার এত পছন্দ হয়েছে যে আমি তো বিয়েতে রাজি হয়ে গেছি বছরও পড়ব না আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম তুমি যদি 7 মাস্তানি মুস্তানি অপরাধ এই 7 দিন খালি খাবি আর এরকম পট্টি দিয়ে রাখছস কেন আমি চাই এই মহৎ কাজটার সাথে আপনি থাকেন আমাদেরকে 100 দুনিয়ার খাসা বাড়া হ্যাঁ আরে বেটা বড় ভাইয়ের মতো একটা বড় ভাই মানে টুকু কিন্তু ছাপাই না সব মাথার ভিতরে থাকে যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা আমি জানো ওরে বাপ করে দেব আর আমি কি কমু জানো ওমু তানিয়া তবে ভালো কেমনে বেটা কস না কেন বেটা তোমার আমি আসলে ফুল দাও দে হাঁচুর করে বুঝতেছ গর্জন করলেই সবকিছু অর্জন হয় না বুঝছস জানি না শুধু ভাত কেন
আসতে বলবো না, সেটা আমার একটু জরুরি কথা আছে। বাবা ভাই আমি তো এলাকা ছাড়ার আগে তুমি একটা গিরাট টুকরা ছেলে, যেই ছেলে তানিয়া আমার পিস্তলটা নিয়ে আয় তো। টাকা দুধটা টাকা কি দুধটা রাইখে গেলাম। মাত্র সে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে সে একটি অনাথ বাচ্চাকে কত স্যাক্রিফাইস করছি, এলাকার বড় ভাই থেকে রিক্সা চালক হয়ে গেলাম, আর সেইটাই করবো। যে গরম না, আর এই বড় ভাই তোর মায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব নিছে। সেলিম ভাই ভালোবাসার লেগে জেল খাটছিল। ভাই আপনি যত কথাই, এই বাড়িতে ওই বদমাইশটার কথা একবারও ভুলে উচ্চারণ করবা না। ভাই মিনিমাম আপনি 17 লাইনের একটা কবিতা লেখেন, 17 লাইনের কবিতা কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দিই। আর আমি কি কমো জানো, তবু তানিয়া ভালো কেমন বেটা কস না কেন ক বেটা, এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো। আর উত্তর আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। ও 700 লাইন লিখবো, আর বাদ বাকি 300 লাইন আমি লেখা বললাম। একটু নামিয়ে দাও, মানে ও ছাড়া পাক না পাক তাতে আমাদের কি? ছিল এই তো তার মানে আপনি কবি না? না, বড় ভাই। মাইশা এখন তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, যাও বলছি। বেটা আইবো না কথা কথা। আরে জুলি গেছে। আরে হ হাসপাতালের কাজ শেষ কইরা সারা এলাকা। জুলি তুমি বুঝতেছো না, এটাই দাবি থাকবো যে এক দফা এক দাবি। কষ্ট আমার বুকে পাইতে গেছে, আমি অনেক কষ্ট পাইছি ভাই। কষ্ট কোনো ব্যাপার না। এই রিকশা, এই ঘটনা ইতিহাস হয়ে থাকবো যে সেলিম ভাই ভালো। আরে জুলি গেছে বাইরে মনে কর পিক করতে, বুঝছো? মিনিমাম 1700 লাইন কবিতা লাগবো। তুই 700 লিখবি। মানুষ তো মর্ডার, যে কোনো সময় মারা যেতে পারে, মারা গেলেই বাঁচি। আমার কথার বাইরে কোনো কিছু করবি না। আর ও যদি তোকে পড়ানোর চেষ্টা করে, তুই কোনোভাবে কোন হারামজাদা আমার মায়েরা ডিস্টার্ব করে। খালু আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন। কই আপনার মেয়ে যাবে না স্যার? না আমার মেয়ে যাবে না, আমি একা যাব। এই সেলিম তুমি কই যাও?